Olá, gente, boa noite. Vamos nós para mais uma live. Tava com saudade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a importância do atendimento multidisciplinar. Temos duas convidadas especiais, tá? Que vão já entrar e vamos deixar guardar um pouquinho, né? O pessoal entrar, já está entrando. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de quem está entrando, de quem vai entrar. Dizer para vocês que quem perder a live vai estar no IGVT, tá? Nós vamos deixar também no nosso canal, Nós Freud a Psicanálise, no YouTube. E pedir para vocês, gente, que vão entrando agora, convidem, né, os bons amigos de vocês, compartilhem com eles, é um assunto bem interessante, né, como todos os assuntos que a gente tem trazido, esse atendimento multidisciplinar, que é tão importante nessa nova era que a gente está vivendo. Perguntar para vocês se estão me ouvindo bem, estão me vendo, me ouvindo bem. Hoje eu estou de caneca nova da psicologia, como atendimento é multidisciplinar, então eu trouxe minha caneca nova da psicologia. Vamos ter uma fisioterapeuta, também uma nutricionista, falando sobre a importância desse atendimento. Vamos aguardar para elas entrarem e se apresentarem para vocês. Vamos ter uma noite super agradável, com certeza, como todas as que nós passamos juntos, né? Agradecer aí a galera que está entrando, muitíssimo obrigada. Façam perguntas se vocês quiserem, tá? Questionamentos. Compartilhe com os amigos de vocês. Pedir para vocês que aqui embaixo, gente, tem aonde vocês compartilharem, né, com os amigos de vocês. Tem um aviãozinho que dá para vocês compartilharem, então, por gentileza, quem estiver gostando, compartilhem, convidem os amigos de vocês para entrarem, a família. Doutor Israel tá presente, o Hélio, já vi aqui algumas carinhas conhecidas. Para os demais que vão entrando também, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. O Otacílio Júnior. Vamos aguardar mais um pouquinho, que outras pessoas estão entrando. Para a gente iniciar a nossa noite. Né? O tema é bem interessante, foi um tema que a gente escolheu antes da gente entrar no Setembro Amarelo, que também nós vamos ter algumas lives falando sobre o cuidado com a saúde mental. Vamos falar sobre o suicídio, precisamos falar sobre o suicídio, que é um tema ainda que é um tabu, mas precisamos conversar sobre, de uma forma bem leve, de uma forma que a gente possa falar sobre a prevenção contra o suicídio, né, para que as pessoas possam compreender como é essa doença, o que leva ao suicídio, o que realmente as pessoas que passam por esse momento, acolher essas pessoas que passam por esse momento de perdas de entes queridos. Então nós vamos também falar sobre isso no próximo mês. Estamos entrando agora com os cuidados, né, da atenção multidisciplinar. E que é para a próxima semana, aliás, na próxima live, não sei se será na próxima semana, estamos ainda organizando, a gente falar realmente sobre os cuidados com a saúde mental a partir do adoecimento físico e mental, tá? Quem tiver alguma pergunta, quem tiver sugestão de temas, quem tiver sugestão do que a gente falar, podem colocar na caixinha de perguntas que sempre vai ter. Queria agradecer ao Túlio, que além de ser um grande amigo, um rapaz maravilhoso, um profissional excelente que cuida das minhas redes sociais. Ele está sempre atento a todos que estão me acompanhando, aos seguidores, aos que estão no Instagram, que acompanham. Peço que também acompanhem o Instagram Nós Freud a Psicanálise, no YouTube Nós Freud a Psicanálise, o canal que nós temos. A gente sempre deixa dicas, a gente sempre está falando de temas atuais.
Estamos deixando sempre questionamentos para vocês, então por favor nos acompanhe, quem gostar de acompanhar, de falar sobre saúde mental, da psicologia e de outros temas que a gente fala também, de saúde do corpo, da mente. Então eu queria que vocês, por gentileza, deixa eu só aceitar aqui a colega que tá pedindo aqui, deixa eu ver. Só um minutinho, gente. Vou pedir a vocês um pouquinho mais de calma. Eu tenho uma dificuldade, todo mundo sabe, né, que eu tenho dificuldade com esse negócio aqui, mas vai dar certo, tá? Já tá entrando aqui. Vou chamar aqui a outra participante. Olá, seja bem-vinda. Essa é a doutora Keila. Doutora Keila, tá me escutando direitinho? Oi! Então, gente, essa é a doutora Keila. Ela é fisioterapeuta, eu vou deixar ela se apresentar. Maravilhosa, mãos de fada, que eu chamo. Mãos que curam, porque ela também cura. Tá? Então eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Olá, eu sou a Keila, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em neurologia adulta e pediátrica. Então, eu conheci essa maravilhosa, essa profissional excelente, eu tenho aprendido muito com ela. E o que a gente tem aprendido, principalmente nessa época, é que um profissional está ajudando o outro. Ela fez eu me sentir mais confiante no poder das minhas mãos. Eu lembro que uma paciente chegou para mim e falou assim: doutora, qual o produto que você usa? Eu falei assim: não uso nada, é um creme comum, óleo comum em as minhas mãos. E a confiança que eu tenho em mim mesmo, que a doutora Ismênia fez eu começar a acreditar nelas. Então, acho que a Jussara está tendo um pouquinho de dificuldade de entrar. Vou tentar falar aqui com ela novamente. Mas ela já entra, a gente já convidei ela aqui. Ver se ela entra. Enquanto ela não entra, vamos lá falando, né? Então, como a Keila disse, sim, eu conheci a Keila na clínica Bela Dona, onde ela está atendendo também. E aí, para algumas pessoas que não sabem, eu tenho um problema chamado fibromialgia, que é uma doença adquirida, e eu precisava de alguns cuidados e até então não tinha encontrado alguém que conseguisse manter meu corpo saudável nesse sentido das dores. E viu essa mão de fada que Deus me mandou, né, que Deus me mandou para cuidar de mim, que cuida muito bem de mim. Tenho indicado ela para muita gente, né? E aí, humildemente, ela aceitou, convidei, ela acreditou em mim e aceitou que eu convidasse ela para a gente fazer uma live para falar sobre esse cuidado que eu acho tão importante, o cuidado multidisciplinar. Acho que a Jussara está entrando, a doutora Jussara. Jussara, tá me ouvindo? Olá, boa noite. Boa noite. Seja Dá pra me ouvir bem-vinda. bem, assim? Tá, Dando pra me sim. ouvir bem? Ótimo. Tá. Boa noite, gente. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, tá? Vou deixar a doutora Jussara se apresentar a vocês. É um excelente profissional também. Eu só trabalho com gente boa, né, gente? Vamos combinar. É alguém que também está cuidando de mim, está cuidando da minha saúde, está cuidando da minha alimentação, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Jussara, eu sou nutricionista e também sou personal trainer. Já trabalho nessa área de musculação, de academia, de atividade física há mais de 10 anos. E aí resolvi conciliar com essa área da nutrição também, que são duas coisas que se complementam. E aí resolvi fazer outra faculdade, fazer a faculdade de nutrição, que é algo que eu acho muito importante, a gente cuidar da alimentação, cuidar da saúde. E aí com uns 2 anos que eu já estou atuando nessa área também, e conciliando as duas coisas,
para tentar, o máximo possível, levar a saúde para as pessoas, além das outras coisas que isso proporciona, né? Aí, recentemente, a doutora Ismênia, conheci a doutora Ismênia lá na clínica, atendi lá na clínica Bela Dona, conheci a Ismênia, conheci a Keila, uma clínica com excelentes profissionais. Estou tentando falar aqui com a Keila, acho que ela também teve um problema para entrar. Tá aqui pedindo, deixa eu só aceitar aqui ela. Pronto. Vamos lá, rezar para a internet não cair, né? E vamos nós, gente, assim, durante a semana a gente pediu para algumas pessoas fazerem algumas perguntas, questionamentos e conversando com alguns pacientes também. Uma das coisas que surgiu foi sobre a Covid. Mais uma vez vamos falar sobre o coronavírus. Nós tivemos o ano de 2020 que foi bem difícil para todos nós profissionais. Eu acho que tanto para a doutora Keila como para a doutora Jussara também foi um ano bem difícil, onde surgiram algumas problemáticas de compulsões, de pessoas que não estavam podendo se exercitar, de pessoas que tiveram alguns adoecimentos físicos pós-Covid. E hoje nós estamos vendo, né, muito os sintomas, né, que vieram da Covid. E um desses sintomas, que eu vou pedir para a doutora Jussara explicar para a gente, foram as questões de algumas comorbidades que eu percebi, de compulsividade, compulsão alimentar. Outras, né, que tem pessoas que antes não tinham restrições alimentares, depois da Covid ficaram com restrições alimentares. E isso tem mexido muito com o psicológico e emocional de algumas pessoas, né? Chegam na clínica bem comprometidos, porque parece que o organismo está funcionando o contrário, né? Então, diante disso, dessas questões, eu queria que a doutora Jussara falasse um pouquinho sobre o que ela vê como realidade no consultório, né? Qual é a realidade que chega para ela, quais são os questionamentos que chegam para ela atualmente, nessa nova retomada de vida, o que tem chegado para você? Pronto, nessa época não tem como a gente não falar de Covid. Sempre as maiores dúvidas, as maiores perguntas sempre é sobre Covid. E eu acho que esse momento, nunca saúde foi tão importante para a população. Nunca a população se preocupou tanto em cuidar da saúde como está se preocupando com essa pandemia. Está vendo como ter uma vida saudável, ter hábitos saudáveis, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, pode ser tão importante, pode inclusive evitar que você tenha sintomas graves do Covid, né? Então, assim, as principais mudanças que aconteceu nessa época foi o aumento de peso, porque muita gente estava parado durante esses lockdowns que teve, muita gente deixou de fazer atividade física, então, querendo ou não, as pessoas acabam tendo um sobrepeso por conta disso. E a outra coisa que mais apareceu foi os transtornos alimentares, porque desenvolveu ansiedade, muitas pessoas, por as pessoas estarem paradas, estarem com medo de fazer, sair, com medo de contrair a doença. Então, muitas pessoas acabaram desenvolvendo transtornos de ansiedade e tudo, e isso acabou influenciando na alimentação. Muitas pessoas comiam mais por estar ansiosas, por estar ociosas em casa, estarem sem fazer nada. Acaba descontando isso tudo na comida, né? Então acaba comendo mais e comendo errado, né? Acaba pedindo muito delivery, muito fast food. Então aconteceu um grande aumento de peso nas pessoas que têm me procurado nesse período e, consequentemente, isso também acarreta algumas doenças crônicas, né? Diabetes, pressão alta, colesterol. Então isso tem aumentado bastante nas pessoas que têm me procurado. As pessoas têm me procurado mais por conta disso. Transtornos alimentares, principalmente compulsão, comer demais, comer doce, comer fritura, comer sanduíche, pizza, e por controlar essas questões metabólicas, né? Controlar a glicemia, controlar colesterol. Essas têm sido as principais dúvidas das pessoas que têm me procurado. Eu lembro que quando eu cheguei para você, apesar de que, graças a Deus, né? Eu digo que assim, eu ainda não tive Covid, porque eu acho que é uma coisa que eu acho que todos nós uma hora vamos ter, mas eu tive a sorte de não ter.
mas por conta de algumas comorbidades, eu lembro que eu cheguei para você com alguns estranhamentos, que foi exatamente algumas restrições alimentares que eu tinha, coisas que eu comia que me faziam bem, né, como feijão, salada crua, e depois eu fui percebendo que aquilo não estava me fazendo bem. Algumas vezes eu liguei isso ao emocional, porque eu sei que estava ligado ao emocional, mas eu sabia que eu precisava de uma pessoa para cuidar de mim que fosse um especialista. E aí por isso que eu procurei a doutora Jussara para saber disso, e realmente houve uma mudança completamente. Meu organismo parece que agora está reconhecendo que realmente ele precisa trabalhar, né, diante da dieta que ela passou. Que não outra coisa que eu queria que você desmistificasse, que dieta não é passar fome e não é também uma coisa chata como era antes, que muitas vezes ela causava até angústia, né? Tinha aquelas coisas, e muito caro. Não é muito caro, gente, é uma coisa que você tem muitas vezes dentro de casa, é acessível. Então eu gostaria que você falasse sobre isso, porque parece que assim, a psicologia, a nutrição ainda é restrita a pessoas que podem fazer, né? E na verdade a gente sabe que não é, que é quem quer realmente se cuidar, que é questão de uma saúde física e mental, não é estética, né? Não é para ficar com um corpo bonito, é para ter um corpo saudável, que não é mais sinônimo de magreza, é sinônimo de ser saudável, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Pronto, super interessante você abordar esse ponto, e realmente acontece muito. Muitas pessoas têm medo de fazer dieta, que acham que dieta é alguma coisa muito restritiva, é algo que só pessoas gordas precisam fazer, e não é. Dieta é organização. A gente vai organizar a sua alimentação, colocar as coisas que realmente são adequadas para você. Não necessariamente restringir tudo e tirar coisas que você não pode comer, e sim colocar coisas que realmente são adequadas para você. Por isso que existe a individualidade biológica. O que serve para mim não serve para você. O que serve para você não serve para mim. E um profissional capacitado é quem pode dizer isso. Quais são as quantidades adequadas que você pode comer, os horários, o tipo de coisa que você pode comer naquela refeição. Então, dieta é organização, é planejamento, é você saber, não, tal hora eu vou comer tal coisa, tenho isso aqui para me comer, então não vou deixar livre para me comer qualquer coisa que aparecer na minha cabeça. Não é assim. Dieta é um planejamento, é uma organização da sua alimentação. Não é uma restrição, não é passar fome, certo? Sim. É uma coisa também que tem me chegado, doutora Jussara, assim, que vem, as pessoas chegam para mim também ainda com ansiedade, tudinho, é a questão do jejum intermitente, que parece que virou modinha, né? Então, cada um vai fazendo a seu modo, porque fulano deu certo, e aí vão acabando fazendo esses jejuns. Então, eu gostaria de saber de você quem pode fazer, quem não pode, se é realmente todo mundo pode fazer, porque é uma coisa que parece que é modinha. Né? Tem umas modinhas aí, né? Que é a história do crossfit, que todo mundo tem que fazer, que se eu pudesse, eu não posso fazer nem o cross, imagine o fit. Mas tem essas modinhas que a gente tá vendo, então eu queria que você falasse mais sobre isso, porque eu sou totalmente leiga nesse jejum intermitente, como é que funciona. Dá logo uma tontura até de falar. Isso. Realmente existem muitas dietas da moda, né? E aí a pessoa não sabe nem se é adequado para ela, mas porque fulano tá fazendo, ela quer fazer também. Acontece muito isso, mas não é assim. Eu sou contra essas dietas assim muito radicais. Lógico que existem as estratégias em que você precisa adotar alguma coisa mais radical, mas eu sou contra essas dietas muito radicais. Eu sou mais a favor de você realmente fazer uma reeducação alimentar, introduzir hábitos saudáveis, introduzir uma atividade física, e assim você consegue ter melhores resultados por longo tempo. Porque às vezes você faz uma dieta dessa muito radical e você não consegue lidar por muito tempo. Aguentar ali um mês, alguns dias, mas você não consegue levar por muito tempo. Então, você conseguindo introduzir esses hábitos saudáveis na sua vida, eu creio que seja muito mais benéfico, né? Então, mas existem vários tipos de jejum intermitente. Esses tipos são determinados pela quantidade de horas. Você pode passar 8 horas em jejum, 12 horas, 16 horas, e tem gente que passa até 24 horas, né, sem se alimentar praticamente de nada, né? Nesse jejum é permitido coisas extremas, no mínimo assim, com 50 calorias, certo? Coisas muito poucas. Então, assim,
Qual é o caso de você passar uma dieta dessa de jejum intermitente? Pessoas que já têm um metabolismo muito acostumado já de fazer dieta, de passar algumas horas sem comer, mas que não tem nenhuma gastrite, por exemplo, você não pode passar muitas horas sem se alimentar. Então, às vezes, cabe de você fazer ali 1, 2 vezes na semana para quebrar aquela homeostase daquele metabolismo. Mas, no geral, se a pessoa já se alimenta bem, tem aquele hábitos errados de se alimentar fora de hora, de comer muita besteira, muito fast food. Então, é recomendado a gente primeiro ir mudando esses hábitos e aí depois, quando o metabolismo estiver muito acostumado, se necessário, a gente usa uma estratégia dessa mais radical. Mas, no geral, não é indicado para todo mundo, não. É muito difícil a pessoa conseguir se acostumar com jejum. A pessoa se sente fraca, sente tontura, fica com a vista escura, porque realmente dá uma hipoglicemia, pode baixar a pressão. Então, não é indicado para todo mundo, não. Tá. Depois eu vou falar sobre os mitos, tá? Eu gostaria que cada um falasse sobre os mitos, mas eu vou pedir para a doutora Keila ter algumas questões aqui quanto nessa pandemia, né, que a gente passou muito tempo sem se exercitar, fazíamos aqueles exercícios dentro de casa, né, nem fosse subir, descer escada, alguma coisa assim, mas com isso também veio muitas outras dores, né, do corpo, porque a gente sabe que quando a boca não fala, o corpo fala e fala mesmo, né? E a gente teve muitas angústias, depressão, tivemos muitas perdas simbólicas, perdas de morte, perdas simbólicas, medo. O medo causa, né? Eu acredito que o medo ele causa uma ruptura, né, do corpo, aquela coisa do se retroceder mesmo. E transtorno de pânico, veio um turbilhão aí da CID-10 que apareceu nessa pandemia. E agora nessa retomada, a gente vem descobrir que a fisioterapia ela não é somente para pessoas que estão doentes, adoecidas, tipo doenças reumáticas, ou porque está com o joelho, o braço, porque quebrou alguma coisa, ou estética, porque também estão ligando muito a fisioterapia estética. E eu acredito que isso seja realmente, né, um mito, que não seja somente para estética. Acredito e faço isso, né? Tá aí a doutora Keila, que eu não deixo mais ela em paz. O esposo dela tá para dizer para mim, por favor, não fale mais com a minha esposa, porque eu alugo ela, né, 3 vezes por semana. Mas alugo com prazer enorme, porque realmente eu consigo trabalhar quase 12 horas por dia bem, sem sentir dor, porque eu me permiti a reconhecer que essas dores foram adquiridas e que eu precisava de um cuidado de um especialista. E fui atrás de uma pessoa que realmente tivesse esse cuidado com o meu corpo e comigo, com a minha saúde mental também, que aquela também, ela dá uma de terapeuta comigo, né? Então eu gostaria que a Keila falasse um pouquinho sobre esses cuidados, né, que a gente tem que ter, sobre a questão do alongamento, que é uma coisa que tem me feito muito bem também, por conta dessas dores que eu sinto, da questão do que é adequado para cada um, porque eu também sei que o que é adequado para mim pode não ser para outros, por isso que existe a anamnese, o conhecimento do indivíduo de 1 a 1, não é isso? Então eu gostaria que a Keila falasse um pouquinho sobre isso. Tá me ouvindo, Keila? Eu acho que tá com um pouquinho de delay no imagem dela. Tem uns probleminhas. Então, o papel do profissional da área da saúde é ser organizado. É eu sentir a dor do outro em mim. É nunca passar e você respeitar o seu limite. O retorno tá um pouco ruim. É que tá atrasado, eu tô falando. É.
É Pronto, porque tá doutora com um Ismênia. pouco de eco. Você tem fone, Pronto? Keila? Pronto. Pera, deixa eu desligar aqui. Pronto. Então, é isso, eu saber a dor do outro. Eu recebia muitos pacientes com falta de ar, às vezes é psicológico, às vezes a maioria era psicológico. Eles pensavam era porque era por conta do Covid, eu tô com Covid, eu tô com falta de ar. Será que é Covid? Meu Deus, vou morrer, e agora? É eu sentar e saber que eu não sou só fisioterapeuta, eu sou uma profissional da saúde. E eu sou o consolo, eu sou o apoio. Independente, não é olhar o ser humano como uma doença, como um pulmão, como um coração, como um músculo, e sim como um ser humano que tem estresse, que tem nervosismo, que tem problemas, que tem traumas, que tem preocupação, né? Às vezes às vezes eu recebo pacientes, eu tô com dor na minha coluna, mas eu não sei o que aconteceu para minha coluna estar doendo. Eu tô com dor no meu corpo, mas o que esse paciente veio trazendo para chegar com dor naquele local, entendeu? E a gente trabalha isso tudo, trabalha o bem-estar geral do paciente. Sim. Quanto a essa parte da estética, né? Que as pessoas Então, também eu falo, é muito bom você trabalhar também com pacientes saudáveis, né? Porque é você cuidar da autoestima do paciente saudável. É incrível. A fisioterapia é apaixonante, porque você trazer saúde para uma pessoa que já tem saúde, sim. mas você trazer autoestima para uma pessoa que está sem autoestima, que está se sentindo triste, é impressionante, é incrível, é impagável. Vou pegar uma paciente com autoestima lá embaixo, que se acha feia, que se acha gorda, que se acha desmotivada, e eu trazer a pessoa de volta à vida, entendeu? Não é só trazer saúde, não é só trazer beleza, não é só perder uns quilinhos, é devolver a vida, devolver a autoestima e a segurança dessa pessoa. Uma coisa que eu acho que muito importante da nossa profissão, que eu tenho observado, é porque as pessoas ultimamente estão muito em falta. E o que é essa falta? Essa falta afetiva. E acaba que elas transferem para os profissionais esse cuidado e acabam se auto-sabotando. Como, por exemplo, no meu caso. Tem muitos pacientes que eles já estão entrando em análise, que eles já estão elaborando direitinho as suas dificuldades, mas aí eles se auto-sabotam por quê? Porque o lugar bom é a zona de conforto, o lugar do sofrimento e da dor. Peraí que eu não quero ficar bom. Porque existe uma relação de afeto, uma troca de transferência. Eu acredito que na nutrição, assim como na fisioterapia, seja a mesma coisa. Né? A pessoa começa a se auto-sabotar na dieta, quando você vai querendo dar alta, não, você já está conseguindo, né? Mas parece que existe uma relação de afetividade. As pessoas estão querendo mais esse afeto. Parece que estão buscando mais nas profissões e nos cuidados paliativos esses afetos. Né? Eu não sei quanto a vocês que lidam com isso, mas eu vejo essas autossabotagens, principalmente dentro, como eu atendo, né, uma vez por semana cada paciente, e quando eu indico para o nutricionista, ou eu indico para um fisioterapeuta, eles acabam dizendo, mas eu deixei de fazer isso, eu vou ter que voltar para a doutora Jussara. Mas eu não fui para a doutora Keila essa semana, porque essa semana eles começam a se auto-sabotar para não ter alta. Vocês já perceberam isso ou não? Assim, eu tenho um contato um pouco mais demorado, né, com os pacientes, né? Eu não vejo eles toda semana como você faz, mas eu vejo eles uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses para a gente ter esse retorno, né? E sim, eles são apegados, né? Eles querendo ou não, eles chegam lá para falar lá sobre a dieta e acabam falando, né, também sobre os problemas, falam sobre a vida pessoal e tudo. E assim, eles acabam se apegando, né? Eu tenho esse contato maior com os meus alunos de personal, que é um contato mais diário, né? E sim, realmente acaba tendo esse apego bem maior. Como a Cleiciane, uma aluna minha, tá falando aí, né? A gente acaba tendo esse contato um pouco mais próximo, né? Mas as consultas individuais são um pouco mais afogas.
E você, doutora Keila, percebe que seus pacientes se auto-sabotam para ter as suas mãos maravilhosas, né? Como ferramentas para eles, né? Porque é uma demanda de amor. Você descobrir o seu corpo, né? Ser tocado é uma demanda de amor. Eles acabam usando a gente meio como bengala, né? Como uma forma de escape. Exatamente. E outra coisa que eu gostaria de saber de vocês, doutoras, é assim, o que vocês fazem para não absorver tantas energias negativas? Eu, como trabalho, né, eu digo assim, que eu sou a do pancadão. Eu pego, né, quando vem pra mim, não vem pra mim. Olha, eu tava dizendo que ninguém vem pra mim feliz a não ser um psicótico, que vem dizendo que tá tudo bem com a vida dele. Aí eu digo, tem psicose no meio, né? Mas todos que vêm pra mim já passaram por tudo na vida, inclusive por medicações, né? As famosas medicações do meu vizinho, que meu vizinho toma, eu pedi para dormir. Então eles já chegam para mim bem comprometidos, né? Querendo uma resposta imediata, querendo uma cura imediata, querendo uma resposta do que eles têm, porque eles precisam, parece que assim, ultimamente o que a gente tem visto é que eles precisam ter uma doença para justificar o que aquela ação, aquele ato. No meu caso, ele sempre diz, doutor, eu sou bipolar, eu tenho depressão, como se eles deixassem o nome, tirassem sua própria identidade para ser algo para justificar aquela doença. No caso de vocês, vocês percebem isso e como é que vocês lidam com isso e se defendem disso? Sim, acontece bastante. Muitos já vêm autodiagnosticados, né, com ansiedade, com transtornos alimentares, né, se justificando, eu não consigo parar de comer doce porque tenho ansiedade, porque é isso. Sendo que alguns, às vezes, nem passa por algum médico, algum profissional para realmente ver se realmente tem algum transtorno alimentar, se tem alguma dificuldade realmente nesse sentido. E eles mesmos já vêm com isso. Meio que acontece de alguns, né, colocarem realmente a desculpa, né, de não se alimentar bem por conta dessas questões. Sei que muitos têm, a gente faz esse acompanhamento, por isso que assim, é importante esse acompanhamento multidisciplinar, ter esse acompanhamento com a nutricionista e com a psicóloga, para ver, tratar realmente esses distúrbios, né, controlar isso. E aí você tratando um, querendo ou não, você vai ter resultado no outro, né? Então acontece bastante nisso. Sobre essa questão de absorver, realmente acontece. Às vezes a gente se apega, né, ao paciente. Às vezes o paciente chega realmente contando uma história e você se envolve com aquilo. Às vezes você fica pensando, principalmente no meu caso, que eu tenho contato com o paciente na hora da consulta, e em casa eu vou fazer a dieta, né, montar o cardápio alimentar dele. Então, querendo ou não, quando a gente está em casa, a gente fica pensando, né, no que o paciente falou, na vida do paciente, a gente tem que imaginar a vida do paciente. Não, tal hora ele está trabalhando, tal hora ele está fazendo isso, então será que dá para ele comer tal coisa em tal horário? Não, tal hora ele está em casa, à noite ele está em casa, está ocioso. O que é que eu vou passar para ele não se sentir tão ansioso quando está em casa? Então, querendo ou não, a gente acaba absorvendo um pouco a história, né? A gente se apega ao paciente dessa forma. E você, doutora Keila? O que chega muito pra gente é o doutor Google. Ele chega e fala, doutor, eu tô com uma dor aqui no ombro. Aí eu vi no Google que eu acho que é bursite. E aí eu já passei um remédio tal, e aí meu vizinho diz que é bom isso, isso e isso. Eles já chegam já diagnosticados e medicados. Eu não sei o que eles vão fazer lá, né? Mas aí a gente tem que fazer a avaliação, aí começa... E sem contar também que tem aqueles que falam assim, quando eu era criança, eu levei uma queda, caí. E até hoje essa dor. Aí vem juntando da infância até hoje. E se apegar. Eu tenho um grande problema em me apegar a paciente. Que eu não tenho, eu falo assim, não são meus pacientes, são meus. Não são, são meus colegas, assim, porque eu tenho um contato quase que diário com meus pacientes, e o meu contato é pele, é toque, então é muito difícil eu ter essa distância, é mais difícil para mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande nisso, mas a gente vai conversando. Colocar no paciente, profissional,
Mas o que mais chega pra gente é ai, você vai colocar aquele shampoozinho, não sei. A dor é de quem sente, né? E muitas vezes você teve uma fala aí muito interessante, doutora Keila. Ah, na infância eu tive uma queda e essa dor permanece até hoje. Então, essa dor ela é muito mais psicológica do que uma dor física. Ela se transforma física porque ele transformou ela física. Mas quando você vai perceber, ela é muito mais psicológica. É algo que está para além do que é físico, que está para além de uma cicatriz. Né? E aí realmente entra a psicologia para trabalhar exatamente essa dor. Assim como as dores crônicas. Tem pessoas que a única coisa que tem no seu dia a dia são as dores. Né? Eu digo assim, olha, seja aliado da sua depressão, seja aliado do seu transtorno de ansiedade, seja aliado do seu transtorno de pânico, seja aliado das suas dores, porque se você não for aliado, vai ser seu pior inimigo. Verdade. É uma coisa que você vai conviver. Então tem dias que você vai ter que conversar com o seu corpo. O que está acontecendo hoje que você não quer se levantar? Por que você não quer ir trabalhar, né? O que você hoje não está querendo comer? Por que isso não está dizendo que você está doendo no seu estômago? Aí você olha para um sanduíche, aí você, não, mas o sanduíche não dói meu estômago, o que dói no meu estômago é a banana. A banana me deixa... A banana me deixa encharcada, mas o sanduíche, aquele que é super natural, né? Que não tem nada de natural, altamente gorduroso, assim como aquela dor, mas a doutora me deu a massagem, mas me fez para ficar mais dolorida ainda. Acho que eu vou voltar para ela amanhã. Então, será que essa dor, ela realmente é uma dor física? Né? Será que esse estar mal, esse passar mal é realmente físico? Por isso que eu digo muito, não existe mente sem corpo e não existe corpo sem mente. Se a sua mente está adoecida, seu corpo vai falar na mesma hora. Né? Seja numa mancha, seja numa dor, seja no torcicolo, numa cefaleia, mas ele vai falar. Como o Papito diz, né? Freud diz, o que a boca não fala, os dedos falam. Então a gente precisa falar sobre, inclusive sobre essas dores imaginárias, sobre essa compulsão alimentar, as pessoas dizerem assim, por exemplo, pessoas que têm depressão, que chegam para mim, elas dizem assim, ah, mas eu não consigo emagrecer porque eu tomo tantos remédios. Tal medicação me faz engordar. Né? Então ela cria aquilo como verdade para ela. E acaba que ela vai burlar a dieta da nutricionista. Usa aquilo como um escudo, né? Diz assim, não, eu estou gorda por conta desse medicamento, então não adianta eu fazer dieta, não adianta eu me alimentar bom, porque eu não vou parar de tomar medicação e vou continuar engordando por conta disso. Acontece assim, bastante isso. Né? É como pessoas que têm retenção de líquido. Não, se eu estou fazendo drenagem linfática, eu não preciso mais fazer atividade física, porque a drenagem já vai resolver o meu problema. Então, acho que são essas coisas que a gente tem que desmistificar, né? Não, a gente precisa de um todo, gente. Do cuidado com o todo, né? Exatamente. O nosso corpo, ele é todo interligado, né? Tudo. Cabeça, tudo é interligado. Uma coisa precisa da outra para se complementar. E por isso que existe cada um profissional para tratar cada área específica, né? E assim... na equipe multiprofissional, né, você conseguindo trabalhar com vários profissionais, fazendo atividade física, fazendo terapia, fazendo uma dieta, fazendo uma drenagem, fazendo uma fisioterapia para as dores. E assim você consegue ter melhores resultados, consegue ter aproveitamento de 100% de todo o seu corpo para deixar tudo 100%. Nós, na psicologia, a gente trabalha, né, quando a gente fala de uma pirâmide, né, que é exatamente a terapia, né, a alimentação e exercício físico, atividade física, por último, a medicação. Né? Então a gente fala que a medicação ela só é necessária quando existe uma comorbidade realmente, né, que existe realmente algo diagnosticado para aquilo, mas que você não é a doença. Tanto é que hoje até mesmo os psiquiatras, eles querem fazer o mais rápido possível o desmame da medicação.
para que o sujeito aprenda a sofrer. É uma coisa que a gente também tem visto. As pessoas estão querendo, não querem mais sofrer, não querem mais sentir dor. E às vezes aquela dor ela é necessária. Aquela dor de cabeça chata, porque do estresse do dia do trabalho, não precisa você tomar um remédio quando chegar em casa. Às vezes um banho, às vezes um banho mais relaxante, uma alimentação mais saudável, uma Sono, você dormir bem, né? O sono também exatamente. influencia demais nisso. Você dorme bem, seu corpo fica bem. Às vezes você tem uma noite que você não dorme bem, e aí no dia seguinte tudo funciona errado, você não consegue treinar direito, você não consegue se concentrar no trabalho, você tem digestão, tem azia, acaba tendo alguns desconfortos por conta disso, às vezes por causa de uma noite mal dormida. Exatamente. Então, gente, como eu falo demais, que eu falo demais, acho que eu sou a única psicóloga que fala demais. Mas eu vou deixar vocês falarem, apresentarem o trabalho de vocês, tá? Dizerem as dicas que vocês querem dar para as pessoas que vão chegar a procurar vocês, dizer como chegar até vocês, quem quiser procurar o trabalho de vocês, como é que vocês devem chegar. Vou dar a palavra primeiro para a doutora Keila, porque ela tá com um probleminha aí na conexão, pode ser que caia, né, doutora Jussara? Então vamos deixar ela falar primeiro. E aí eu gostaria que ela falasse um pouquinho, fizesse sua propaganda, que eu já faço sua propaganda demais, faça você, viu? Mesmo. A gente trabalha com fisioterapia, eu sou especialista em neurologia adulta e pediátrica. A gente trabalha com pontos de neuromotores, pontos de dor, a gente trabalha com a liberação miofascial, a gente trabalha com drenagens associadas, trabalha com a drenagem linfática associada à massagem relaxante. A gente pode trabalhar com a drenagem linfática associada à massagem modeladora, que não é tão relaxante assim. Quem conhece a modeladora sabe que ela é um pouco dolorosa, mas é como a doutora Ismênia falou, a dor é o processo. A gente tem que aprender a receber a dor, entender que a dor é um processo, né? E a gente trabalha lá na Clínica Bela Dona com estética, com drenagem linfática, com limpeza de pele. A gente tem os aparelhos Avelox, a gente trabalha com a lipo sem corte, com a crio. Então, e a gente recebe vários tipos, mas a maioria dos meus pacientes são pacientes que realmente que tem dor, que vem com dores, né? São pouquíssimos os pacientes que eu trabalho lá com estética. A maioria são pacientes com dores. E a gente tem trabalhado isso, que a dor, o que está doendo? Vamos começar a procurar o porquê. Porque não adianta eu passar uma hora e meia, drenando ali, diminuindo a compressão do nervo, tentando aliviar, e aí você chega em casa, você vai ter uma má postura, você vai ter uma má alimentação, você vai procurar motivos, coisas, vai levar a sério utilidades, coisas, banalidades, e você vai se estressar mais ainda. Eu vou chegar em casa e vou fazer o quê? Eu vou me sentar torta. Tem toda a correção. Se eu me alimento mal, meu corpo não vai ter força para manter uma postura correta, minha musculatura não vai ter de onde tirar nutrientes para manter uma postura correta, né? E a gente trabalha tudo isso. E eu acho legal que a Ismênia, ela leva os anéis dela para colocar no dedo depois da sessão. Porque não entra. Isso é verdade. Porque não entra de manhã. E eu tento mostrar, porque hoje em dia as pessoas estão muito incrédulas. Eu tento tirar foto da mão da paciente, do antes da drenagem e depois da drenagem. E mostrar, olha, realmente, você estava inchada, você... Entendeu? No caso da Ismênia, não, mas as pessoas que fazem a drenagem, elas estão inchadas por quê? Por que as pessoas estão retendo tanto líquido, tanto de sódio que as pessoas estão ingerindo, né? Alimentação, de líquido, estresse, retenção de líquido, falta de atividade física, traz a retenção de líquido. É uma soma de coisas que traz todo esse inchaço, essa indigestão, essa falta de mobilidade. Atrasou. Mas deu para entender.
E eu me faço de modelo também, tá? Sou modelo fotográfica também, da doutora Jussara e da doutora Keila, tá? Se quiserem, podem me contratar. Para mostrar quando entra o anel e quando não entra o anel. O anel. A doutora Ismene, ela foi a minha psicóloga, só acho que sem nem saber. Porque hoje eu me sinto muito mais segura de tratar. Porque antes, você lembra, doutora Ismene, logo no início eu tacava logo tenso, era ventosa, era não sei o que. Ela falou assim, eu gosto mais das suas mãos. Foi. As mãos que curam. E curam mesmo, viu? Obrigada. E você, doutora Jussara? Com toda a sua beleza, todo o seu cuidado com a gente, de perguntar o que a gente gosta. E olha que eu sou chata, que eu não gosto de quase nada. Né? Mas ela fez uma dieta com tanto carinho, fez tudo tão do meu jeitinho que dava tempo. Ela sabe como é meus horários, então dá pra eu levar. Tô levando meu suquinho, tá? Tô seguindo quase direitinho. Tem hora que passa dos horários, mas tá dando certo. A gente sabe o quanto que é corrido, né, a vida hoje em dia, né, de quem trabalha, de quem tem que dar conta de tudo, né, principalmente nós, a gente tem que se virar em mil para poder dar conta de tudo. Então, assim, eu acho que a dieta é uma forma de um cuidado, né, quando a gente está fazendo a dieta, a gente tem que ter esse cuidado, e ter esse carinho, fazer realmente com amor, porque muita gente pode, tem alguns que fazem a dieta de qualquer jeito, diz assim, vou botar isso aqui, eu nem se vire lá para comer, eu não penso dessa forma, eu sempre tento realmente pensar no paciente, na rotina do paciente, esse horário aqui ela vai estar trabalhando, o que é que eu posso facilitar aqui na vida dela, o que eu posso colocar aqui para ela se alimentar, para nutrir o corpo dela, mas ao mesmo tempo alguma coisa que possa trazer nutrientes para ela, possa trazer um bem-estar para ela, né? Então, todos esses detalhes a gente tem que pensar na alimentação, né? A alimentação não é só comer, né? É nutrir o corpo, nutrir a alma, né? A gente tem que pensar em todos esses detalhezinhos na hora de montar uma alimentação, uma dieta, né? Porque tudo aquilo ali, o paciente vai passar, vai fazer várias vezes ao dia, né? Então, tanto que eu vou estar interferindo na vida desse paciente, uma pessoa que não tem tempo, né, de preparar a refeição, né? Como é que eu vou passar uma coisa muito complicada para ele fazer? Ele vai ter que preparar uma refeição todos os dias ali muito bem elaborada. Tem que comprar sempre alguns alimentos assim de toda semana ter que estar se disponibilizando, estar comprando alimentos. Então, tudo isso a gente tem que pensar na alimentação, né? E assim, a minha especialidade é realmente a nutrição esportiva, porque eu sou personal trainer, né? Não tenho como eu me desligar disso, né? Porque as duas coisas estão muito interligadas, a atividade física e a alimentação, né? É o que você consome de energia e o que você gasta de energia, né? Essas duas coisas estão muito interligadas, né? Mas eu não posso pensar só na parte estética, né? Muitos dos meus pacientes, dos meus alunos, me procuram por questões realmente estéticas, né? Eu emagrecer, eu ganhar massa muscular, mas a gente não pode esquecer nunca da saúde. A gente tem que cuidar do corpo, cuidar da estética, mas sem prejudicar a saúde, né? Tem pessoas que por conta da estética, acabam fazendo coisas muito radicais, né? Como você falou, de jejum intermitente, tem gente que faz dietas doidas aí da moda, fazem em jejum, fazem treinos muito intensos, muito exagerados, coisas que não são adequadas, coisas que vão causar algumas lesões, aí vai depois ter que procurar um fisioterapeuta, né? Então a gente tem que pensar nesse corpo como um todo, né? E sem prejudicar tudo, né? E principalmente nessa questão emocional, né? A gente tem que pensar. Às vezes a gente passa coisas que o paciente não gosta, né? Eu me preocupo tanto em passar, perguntar o que o paciente gosta, o que o paciente não gosta. Né? Porque às vezes a gente bota um monte de coisa que o paciente não gosta e o paciente vai ficar estressado. Chegou a hora de comer, tem que comer aquilo ali que eu não gosto. Vamos supor, batata doce, tem gente que não gosta de batata doce. Então, poxa, nessa refeição tem que comer batata doce. Aí a pessoa já vai criando aquele receio da alimentação. Muitas pessoas, por conta de fazer esse tipo de dieta muito restritiva, acabam criando uma aversão à comida.
quando chega a hora de comer, já entra em desespero, né? Por pessoas que não fizeram por muito tempo, não conseguiram ter resultados, né? Acabam não tendo uma boa relação com a comida. Isso eu não certo, porque a gente precisa da comida. A gente precisa ter uma boa relação com a comida, entender que aquilo ali é algo que está ali para nos trazer benefícios, trazer nutrientes, nutrir o nosso corpo, prevenir doenças. A gente só precisa fazer as coisas que são adequadas para a gente. Sim, eu vou chegar a ter um personal também. Por enquanto, eu tô indo. Uma coisa que eu aprendi, a ter paciência com o meu corpo, né? Algumas pessoas sabem, assim como a doutora Keila, como você sabe da minha realidade, das minhas comorbidades. Então eu tive que aprender a ter paciência com o meu corpo. É no meu tempo, é o tempo do meu corpo, não é o tempo que eu quero. Então eu já fui liberada agora para fazer a hidroterapia. Francisca, me aguarde, estou voltando para fazer minha hidroterapia. Mas eu quero voltar, eu gostava de fazer circuito, eu adorava fazer circuito. Eu não sou daquela de atividade, musculação, não. Eu sou daquela pancadão mesmo, não é? Eu gosto de fazer circuito, eu gosto de correr, eu gosto de exigir do meu corpo, né? Por enquanto ainda não estou podendo, mas eu chego lá. Paciência, eu chego lá. Uma coisa de cada vez. Vamos fortalecer o corpo, né? Eu digo que eu tenho meus 44 anos, né? Mas eu digo que eu tenho cabeça de 24, né? Assim, no sentido de manter o corpo vivo. Eu quero manter meu corpo vivo e vou manter meu corpo vivo, assim como a minha saúde mental, que eu quero manter, né, dentro dos parâmetros do que a gente chama de saúde mental, porque nem todo dia a gente está bem, não é obrigado a gente estar bem, e é uma coisa que eu gostaria de entrar nesse assunto agora com vocês. Nós vamos entrar agora no Setembro Amarelo, onde nós escolhemos o tema Nós Cuidamos da Sua Saúde Mental, e nós realmente fazemos isso com muito amor e com muito carinho, todas nós. Quem nos procura, a gente acolhe com muito amor, com muito carinho, com muito respeito a cada um, a cada indivíduo que entra, a cada indivíduo que sai, a gente tem muito respeito. E falar sobre saúde mental, para mim, além de ser muito prazeroso, é muito importante, porque quem já esteve doente, quem sabe o que é a doença mental, sabe o quão prazeroso é hoje poder dizer que tem sua saúde mental. Lógico, todos nós temos nossos neuroses, obsessões, compulsões, dias ruins, dias que a gente tem vontade de pegar um copo e tacar na parede, dia que a gente tem vontade de gritar com alguém, né? Então, somos o que somos, não somos perfeitos e nem queremos ser. Porque no dia que formos perfeitos, a gente já morreu. Porque pra mim, eu só conheço gente perfeita que já morreu. Né? Os vivos, nenhum são perfeitos. Morreu, você vira perfeito e vira santo. Mas aqui na Terra, ninguém é perfeito. Então, gente, falando nisso, gostaria já de convidar vocês para as nossas próximas lives, a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre a questão, nós vamos entrar aí no mês do Setembro Amarelo, né? E uma coisa que eu estava vendo hoje, que eu estava lendo, que eu sou estudiosa desse assunto, né? Quem nunca, né? Então, quem nunca pensou em um momento, não somente de tirar a própria vida, mas quem nunca pensou em dizer assim, ou vontade de dormir e só acordar quando esse problema acabasse? Não é? Quem nunca fez isso? E isso, quando ele prevalece, quando ele passa a ser mais de uma vez ou sucessivamente, ele acaba sendo patológico. Ele acaba criando no organismo da pessoa uma necessidade de realmente acabar com aquele problema. E muitas vezes os problemas são problemas criados por nós. Eu digo muito isso. Nós, como os bons neuróticos que somos, quando a gente não tem um problema, a gente cria, né? A gente tem que estar sempre com algum problema. Alguma coisa tem que estar errada, porque se tiver tudo certo, você diz, não, peraí. Alguém já ouviu a frase dizer assim, hoje eu tô tão feliz que eu tô com medo? Porque diz que quando a gente tá feliz demais, mais tarde a gente vai ter uma tristeza. Vai acontecer alguma coisa, né? Vivemos sempre nessa culpa, né? De a gente não poder ser feliz, da gente não poder estar bem, da gente não poder, porque se a gente estiver, tem alguma coisa errada. E nesses momentos que a gente está vivendo, eu acho que a gente precisa sim, sabe, quanto colegas, acolher os nossos colegas, trabalhar como multiprofissional. Eu sempre digo, eu não trabalho só, eu tenho uma equipe maravilhosa que me apoia, tenho um nutricionista, tenho
a fisioterapeuta, eu tenho psiquiatras, eu tenho um terapeuta ocupacional, psicopedagogos, então tenho agora a Luíse, né, que é acompanhante terapêutica, que é uma menina linda, excelente, que tem um trabalho lindo, né, com pessoas que tem algum déficit, que tem deficiência cognitiva, comportamental, ela tem um trabalho muito bonito mesmo. Então, assim, quem não conhece o trabalho da Luíse, vá até a Bela Dona, conheça o trabalho dela, que é um trabalho muito bonito também, de muita dedicação. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes com a gente essa noite, gente. Muitíssimo obrigada. Eu espero que a gente tenha esclarecido algumas questões. Tem uma última questão que eu acho que vale muito para nós três, que foi uma pergunta de uma paciente minha. Hábitos alimentares, cuidado com o corpo e terapia diminuem a possibilidade de doenças? O que vocês acham, colegas? Claro, Sim, eu acho que a concordo. prevenção sempre é melhor do que prevenir, é melhor do que tratar em todas as circunstâncias. E aí eu disse para ela que assistisse a live. Eu acho que ela está assistindo a live. Eu disse, eu vou lhe responder na live, eu não vou lhe responder agora em terapia. Então eu acho que ela deve estar assistindo aí, dizer para ela que sim, né, nós devemos ter esse cuidado com corpo, mente, sempre. Nós não podemos descuidar. E paciência, gente, nada é imediato. Nada é imediato. Às vezes as pessoas querem resultados imediatos para tudo, como se a gente estivesse correndo contra o tempo, né? E estamos correndo contra o tempo. Mas que tempo é esse? É o meu tempo? É o seu tempo? Que tempo é esse que as pessoas estão querendo tanto? Então, uma coisa que a gente deve também ter um cuidado é de padronizar essa questão de beleza. Eu padronizo saúde, eu não padronizo beleza. Eu padronizo, para mim, o que prevalece é a saúde. Não importa se o sujeito ele é gordo, ele é magro, ele é rico, ele é pobre, ele é preto, ele é branco, ele é de que gênero sexual. Eu vejo um sujeito na minha frente que está em sofrimento, que está precisando do meu auxílio, está precisando de um caminho, está precisando que eu pegue na mão e diga, existe um caminho sim. E eu acho que eu já até falei isso para vocês, que eu gosto muito de falar isso. Tem uma música que eu acho muito bonita, que eu trabalho muito com os meus pacientes, que diz assim, que além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo para a gente se amar. Mas o que vale não é o que tem além do horizonte. O que importa é o caminho que eu estou seguindo. O que importa é o que tem nesse lado, nesse percurso que vem para além do horizonte. Eu não sei se eu vou chegar para além do horizonte, mas eu quero saber como foi minha caminhada. E eu vou fazer da minha caminhada valer a pena, porque cada detalhe dela vai servir para o meu próximo passo. Então é essa deixa que eu deixo para vocês, tá? De olharem para a caminhada. Não vejam o amanhã como um sacrifício ou um desafio, vejam como possibilidade de algo melhor. E quem estiver nesse momento precisando de ajuda, não tenha vergonha, procure ajuda. Nós estamos aqui exatamente para cuidar de todos vocês, da saúde mental, do corpo, de todo o todo, do espírito, do corpo, da mente, de todos vocês, tá? Deixo para as minhas amigas se despedirem de vocês, estamos chegando ao fim. Se tiverem alguma pergunta, a gente pode deixar depois na caixinha que a gente responde. Deixem o contato de vocês, que quiserem deixar, claro, para lhe procurarem. E dizer que foi um prazer estar essa noite com vocês. Muito obrigada pela credibilidade, muito obrigada por aceitarem o convite, por estarem comigo, deixarem os afazeres de vocês, que eu sei que vocês também são muito ocupadas, para a gente passar um pouquinho da nossa experiência, para que as pessoas possam realmente ter uma confiança no nosso trabalho e acreditar que a gente é capaz de ajudar sim. Assim como as dores, existem as dores psicológicas, existe a dor do corpo, né? Nós estamos aqui para ajudar da melhor forma possível. E não tenha medo, não se acanhe, nós estamos aqui realmente para isso, para eu lhe ouvir, lhe entender e saiba que a gente entende que você não é você não é uma depressão, você não é uma artrite, você não é uma artrose, você não é escoliose, você não é uma gastrite, não é uma anorexia, você é um ser humano e nós estamos aqui para entender você como um todo. Exatamente. Eu quero primeiramente agradecer o convite da live. Eu acho que foi muito
benéfica, tanto para nós como para quem está assistindo. Acho que a gente conseguiu transmitir o nosso conteúdo, as nossas informações que a gente queria, a nossa mensagem. E assim, realmente a gente quer deixar esse último recado. Se você está sentindo uma dor ali, que você está ignorando, nessa aqui é só porque eu dormi de mau jeito, e aquela dor ali, procure um profissional, trate aquela dor. Se você está com um pensamento, tem coisas para conversar, para desabafar, procure um psicólogo, converse, desabafe, tudo isso vai melhorar. E se vocês tiverem com dificuldade na alimentação, me procurem. Se quiserem ajuda com a atividade física, me procurem, que eu estou disposta a ajudar. A gente quer trabalhar o corpo como um todo, justamente para que você possa prevenir doenças, tratar as doenças que você possa ter. E assim você está saudável, mais saudável e mais feliz. Com certeza. E diminuir essas quantidades todas de medicações que as pessoas estão ultimamente se automedicalizando, né? O Google tá aí para dar medicações e receitas para todo mundo, né? Eu sempre digo isso, gente, não leiam bula e nem procurem no Google, pelo amor de Deus. Procure um profissional que ele vai saber dizer o que você pode, o que você não pode. Né? Então, gente, mais uma vez, obrigada a todos que participaram da live. Se quiserem, né, nos procurar, estamos atendendo na Bela Dona, na Clínica Bela Dona, fica ao lado da Igreja do Patrocínio. Estamos lá, eu pelo menos estou de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, quase morando. Eu estou para levar uma muda de roupa para lá, mas estou lá de segunda a sexta, disponível para vocês, para esclarecimentos, né? Nós atendemos, esquecemos de falar, mas nós atendemos Unimed, assim como a gente faz plano social, cada uma tem o seu modo, sua técnica de trabalhar, mas fazemos isso também. E sejam bem-vindos para nos visitar. Minhas colegas de trabalho, muitíssimo obrigada pela parceria. Eu espero que a nossa parceria dure aí por muito tempo, porque tem sido um prazer trabalhar para vocês e um prazer indicar vocês para os meus pacientes que têm uma grande credibilidade no meu trabalho e que estão tendo também uma grande credibilidade no trabalho de vocês. Está sendo muito satisfatório vê-los bem hoje, muito bem, porque estão sendo acompanhados por profissionais de competência como todos nós. Ok? Obrigada. Gente, um abraço, boa noite. Lembrando que essa live vai ficar no IGVT, tá? Vai ficar também no Insta, Nós Freud a Psicanálise, e no canal do YouTube. Não deixe de seguir o canal do YouTube Nós Freud a Psicanálise. Tem lá boas dicas e nós vamos fazer mais dicas, trazer mais dicas para vocês. Um abraço, boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau.